A paz do Senhor. Palavra de Deus. Este livro, a Palavra de Deus, é o que fez o que eu sou hoje. Aleluia. A Palavra de Deus, ela deve ser conhecida, ela deve ser amada e muito mais, ela deve ser praticada. Muitas pessoas têm a Palavra de Deus em suas casas, mas não leem, ou nunca sequer leram um capítulo escrito na Palavra de Deus. Muitas pessoas creem, por elas terem a Palavra de Deus em suas casas, ou em seus comércios, ou até mesmo dentro do seu carro, acham que pelo fato de ter a Palavra de Deus, elas vão ser protegidas por algum mal. Enganam-se. Na verdade, elas estão perdendo aquilo que elas deveriam ter, o conhecimento contido na Palavra de Deus. Sem a Palavra de Deus, não tem como o homem saber sobre a verdade, sobre a idolatria, na qual a Palavra de Deus vai contra imagens de escultura, seja ela qual for, seja o nome que for. A Palavra de Deus diz em João capítulo 8, versículo 32, conheça a verdade e a verdade te libertará. Aleluia. Foi a Palavra de Deus, a verdade, que me libertou e que me levou para o reino de Jesus Cristo, o nosso Senhor. A Palavra de Deus, ela é muito ignorada por muitas pessoas, infelizmente. Muitas pessoas não buscam ter o conhecimento que a Palavra de Deus está toda hora oferecendo a todas as pessoas. Porque é somente através do conhecimento da Palavra de Deus é que as pessoas serão salvas e receberão a vida eterna. A Palavra de Deus mudou muitas vidas. Ela continua mudando e ainda vai continuar mudando muitas vidas ainda até o fim dos tempos. Na Palavra de Deus você descobre que existe um só caminho para o céu. E este caminho está lá escrito em João 14, versículo 6. Que o único caminho que leva o homem até Deus é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então a Palavra de Deus, muitas pessoas já morreram sem ter o conhecimento da Palavra de Deus. Muitas pessoas ainda vão morrer sem ter o conhecimento da Palavra de Deus. E por elas não terem o conhecimento da Palavra de Deus, com certeza elas morrem sem a salvação, pois elas morrem em seus pecados. Pois é a Palavra de Deus que nos limpa, que nos purifica. É através da Palavra de Deus que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo perdoa nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas. A Palavra de Deus, há quase 8 anos atrás, ela me deu uma nova vida. Ela me deu novos caminhos. Ela me deu um novo modo de pensar, de ver, de falar e das ações, atitudes. A Palavra de Deus, ela deve ser conhecida, urgente, pois o nosso tempo está acabando. Para aqueles que não buscarem conhecer a Palavra de Deus, eles vão sempre errarem. É por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 22, versículo 29, que o homem erra por não conhecer as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus. A Palavra de Deus, ela não está aqui por acaso. Ela não está aqui em vão. É uma das formas que Deus se revela ao homem. Através da Palavra de Deus. É através da Palavra de Deus que você descobre a vontade de Deus para a sua vida. É através da Palavra de Deus que você descobre que o adultério, a fornicação, a mentira, o roubo, o engano, o assassinato, a pedofilia, o homossexualismo, a idolatria,
a mentira. São pecados que vai impedir o homem de entrar no reino dos céus. Está lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Apocalipse capítulo 22, versículo 15. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21, entre outros. Então a palavra de Deus, Deus tem pressa para que o homem conheça a sua palavra e aceite ela como sendo a palavra literal de Deus. Porque vivemos em tempos difíceis, tempos injustos, trabalhosos, e somente a palavra de Deus que nos dá o ânimo, a força para continuarmos a nossa caminhada nesta terra, mas principalmente a nossa caminhada rumo à Nova Jerusalém. Aleluia! A palavra de Deus é o alimento espiritual para todo o verdadeiro crente. Pessoas que não se alimentam da palavra de Deus, como que vão estar vivos espiritualmente? Como que vão ter vidas com Deus, se não se alimentam da palavra de Deus? A palavra de Deus, ela deve ser alimentada diariamente. Assim como o nosso alimento que nos mantém vivos, precisamos comer, nos alimentar todos os dias. E assim é com a palavra de Deus. O crente que lê a palavra de Deus de vez em quando, ou uma vez por semana, ou só abre a palavra de Deus em dias de cultos, como que ele pode se manter vivo espiritualmente? Então a palavra de Deus, ela muda as pessoas. É o poder de Deus que transforma, que muda, que faz do homem uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher. Aleluia! Há quase 8 anos atrás, quando eu comecei a ler a palavra de Deus, eu descobri o que muitos já tinham descobrido, e que eu estava longe do reino dos céus. Então a palavra de Deus nos anuncia. O assunto principal da palavra de Deus é sobre Jesus Cristo, nosso Senhor. E a palavra de Deus nos fala que em breve Ele vai voltar. E este evento não está longe de acontecer. Logo, logo Jesus Cristo vem e acaba com esse velho mundo, com essa velha terra, e inaugura uma nova terra, aonde vai reinar a paz, a justiça e o amor entre os homens e os animais. Aleluia! É através da palavra de Deus que o teu nome é escrito no livro da vida. Pois se o teu nome não estiver escrito no livro da vida, o homem não será salvo. Segundo Apocalipse, capítulo 20 e versículo 15. Você que já tem a palavra de Deus na sua vida, já fazem muitos anos. Você que não consegue largar a palavra de Deus, continua assim. Continua perseverando. Continua lendo, estudando a palavra de Deus. Continua acreditando nela. Continua descobrindo cada vez mais o que Deus quer para a tua vida. Não desista da palavra de Deus. Não abandone a palavra de Deus. Porque ela é a salvação para todos aqueles que creem. A palavra de Deus é algo maravilhoso. É algo gostoso, a palavra de Deus. Para quem tem este livro, como eu, que não só leio todos os dias a palavra de Deus, gosto muito de ensinar, de dizer o que a palavra de Deus nos fala. Porque a palavra de Deus, quando abrimos ela, Deus fala conosco. Aleluia! Quantas pessoas hoje ignoram, desprezam a palavra de Deus, não leem, ou leem um Provérbios aqui, um Salmos ali, e fica nisso.
Aí essas pessoas não conseguem e não podem nascer de novo, não podem se tornarem novas criaturas, não podem ter o Espírito Santo de Deus habitando em suas vidas, não podem se tornarem igreja do Senhor. Porque se a pessoa tem a palavra de Deus, não lê, a ignora, até acredita nela, mas se não houve uma mudança, uma transformação, que somente Deus pode fazer na pessoa, ela não tem a vida eterna. Ela pode até pensar que um dia, quando ela morrer, ela vai para o céu, mas se engana, ela não vai para lá. Porque o homem será julgado segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Tudo que está escrito neste livro é a mais pura verdade. Através da palavra de Deus, muitas pessoas morreram, derramaram o seu sangue para defender a palavra de Deus. E nós, os cristãos, nos tempos de hoje, devemos proceder assim. Se um dia tivermos que morrer para defender a nossa fé, para defender a palavra de Deus, assim seja. Não devemos jamais negar a palavra de Deus, ou por medo, ou por ameaça, até mesmo por ameaça de morte. Não. Porque Jesus morreu e não negou a palavra de Deus. Apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, Tiago, homens de Deus que morreram acreditando na palavra de Deus. Cristãos do passado, cristãos hoje, que morreram e que estão morrendo para não negar a palavra de Deus. Estão morrendo com a palavra de Deus em seus corações. Não estão desistindo dela por nada. Seja o motivo que for. E é assim que tem que ser com você. Não desista da palavra de Deus. Está fraco? Vai orar. Está desanimado? Vai ler a palavra de Deus. Porque Deus sempre tem algo para falar para você. Aleluia. A palavra de Deus é algo que só Deus sabe, e todo aquele que já experimentou um pouquinho do poder sobrenatural de Deus que vem através da palavra de Deus. É através da palavra de Deus que você vai estar preparado contra os falsos profetas, contra as falsas religiões, contra o ecumenismo que está vindo aí, contra a última falsa religião que está chegando aí, ou seja, a nova era, uma única religião, aonde vai ter um único governante, uma só moeda, liderada pelo anticristo, ou a besta do Apocalipse 13, aonde através disso tudo vai vir a marca da besta. E para aqueles que estão alicerçados na palavra de Deus, vão se negar a aceitar o reinado do anticristo e muito menos a aceitar a sua marca. Mas eu, assim como muitos, acreditamos que através da palavra de Deus, logo logo, Jesus Cristo vai arrebatar os seus daqui dessa terra e vai levar com ele para o encontro nas nuvens. Aleluia. Segundo 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Mas essas pessoas que Jesus Cristo vai levar, e que será daqui a pouco, são aquelas pessoas que têm o conhecimento da palavra de Deus, que amam a palavra de Deus e que praticam a palavra de Deus. São essas três características que deve ter na vida de toda aquela pessoa, todo homem, toda mulher, que Jesus Cristo vai levar para o céu no arrebatamento da igreja e que será daqui a pouco. Palavra de Deus, eu indico, mudou minha vida. Você que não conhece a palavra de Deus, você que nunca leu a palavra de Deus, comece hoje.
Comece agora. Comece a ter o hábito de ler e estudar a palavra de Deus. Você vai ver como é maravilhoso. Você vai começar a ser usado por Deus. Você vai começar a profetizar, a proclamar a palavra de Deus. Para aquelas pessoas que você conhece, que ainda não conhecem a palavra de Deus e que não foram transformados pela palavra de Deus. Porque se o homem não for transformado pela palavra de Deus, ela não terá vida eterna. E é aí que entra João capítulo 3, versículo 3. Quando Jesus Cristo disse: aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Então a palavra de Deus é a nossa arma contra as astutas ciladas do nosso inimigo número 1, Satanás ou o diabo, juntamente com os seus anjos, ou na verdade, os demônios. Então é através da palavra de Deus que o mal não chega perto de você, perto da sua casa, da sua família, do seu trabalho. A palavra de Deus é um escudo para todos aqueles que têm a palavra de Deus em seus corações, que meditam na palavra de Deus dia e noite. A palavra de Deus, ela é como ela foi o primeiro livro escrito do mundo. Hoje, ela é o livro mais vendido do mundo. Aleluia! Mas é um dos livros que poucas pessoas praticam, o que está contida nessa palavra. Na palavra de Deus você descobre sobre Deus, sobre a criação do mundo, sobre o que Deus quer para nossas vidas. E através da palavra de Deus que você fica sabendo o que vai acontecer ainda neste mundo. Como que vai ser o novo mundo? Quem vai ser as pessoas que vão habitar o novo mundo? A nova terra? Como que serão os seus corpos? Aonde eles estarão? Quem vai reinar na nova terra? Aonde vai estar Jesus Cristo neste momento? Aonde vai estar Deus neste momento? O que vai acontecer com a velha terra? O que vai acontecer com aquelas pessoas que passaram toda a sua vida ignorando a palavra de Deus, desprezando a palavra de Deus, desprezando aquelas pessoas que proclamavam a palavra de Deus? Vivemos uma inversão de valores, onde muitas pessoas dão mais crédito a coisas banais que estão nas redes sociais, YouTube, Facebook, do que a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus deveria ser conhecida, amada, muitas pessoas desprezam ela, principalmente os ímpios. A palavra de Deus, você não deve só tê-la, você tem que conhecê-la. A palavra de Deus, também conhecida como Bíblia Sagrada, ou Livro dos Livros, ou Livro Sagrado, entre outros, nos mostra o quanto o homem é pecador e precisa muito de Jesus Cristo. Porque é por isso que Jesus Cristo veio ao mundo, para morrer por nossos pecados e nos dar o perdão de nossos pecados e a vida eterna. Glória a Deus. Muitas pessoas têm um teólogo em sua casa, em sua família, mas não estão nem aí. Muitas esposas têm um marido que é conhecedor da palavra de Deus, que é teólogo, que é evangelista, mas não estão nem aí. Muitos pais têm um filho teólogo em sua casa, mas não estão nem aí. Muitos filhos têm um pai teólogo,
Um pai conhecedor da palavra de Deus, mas não estão nem aí. Muitos patrões têm um funcionário, teólogo, alguém que conhece a Bíblia, mas não estão nem aí. Muitos funcionários têm um patrão teólogo, alguém que conhece a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, mas não estão nem aí. Muitas pessoas têm algum familiar no meio de sua família, teólogo, mas não estão nem aí. Muitos têm um amigo teólogo, mas também não estão nem aí. E Oséias capítulo 4, versículo 6 diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Porque se essas pessoas dessem crédito e buscassem ouvir a essa pessoa teóloga, conhecedora da palavra de Deus, que prega a palavra de Deus, que proclama a palavra de Deus, ela seria mais que vencedor. Porque ela estaria andando com a pessoa certa. Ela estaria procurando ouvir a pessoa certa. E ela estaria sentindo a presença de Deus. Aleluia. Por isso que eu sempre digo, você andar com a pessoa certa é você sentir Deus. É você sentir a presença de Deus em sua vida. Aleluia. A palavra de Deus é algo, como nos últimos tempos, ela mesmo disse, que ela seria pregada em todo o mundo e aí viria o fim. Parece com os dias de hoje. Quantas pessoas estão pregando a palavra de Deus em redes sociais, YouTube, Facebook, nas praças, nas ruas, nas casas, ou até mesmo dentro de um templo, de uma casa de oração. Tudo está se concretizando, está acontecendo. A palavra de Deus, ela se cumpre no mundo. O homem pode até não querer cumprir a palavra de Deus, mas ela está se cumprindo. E a palavra de Deus nos diz que o nosso tempo está acabando, que os nossos dias estão chegando ao fim e que logo tudo isso vai acabar. Aleluia. O tempo de sofrimento, de violência, de angústia, de medo, de insegurança, estão com os dias contados. Aleluia. E a palavra de Deus nos diz que o bem vai triunfar sobre o mal, que o mal já está com seus dias contados nesta terra. Aleluia. E que somente as pessoas de bem, de paz, as pessoas que amam o próximo, as pessoas mansas, as pacificadoras, herdarão a terra e serão chamados filhos e filhas de Deus. Aleluia! Palavra de Deus, algo que eu não consigo parar de falar dela, de proclamar ela, de pregar, de ensinar, de dizer o que está escrito neste livro, a palavra de Deus. Porque é tão bom quando sentimos isso. Agora, quando não conseguimos sentir isso, aí não é muito legal. Quantas pessoas já abandonaram a palavra de Deus, que um dia pregavam, cantavam, exaltavam a Deus, pregavam, proclamavam, evangelizavam, e hoje pararam, desistiram, por algum motivo. Não devemos ser assim. A palavra de Deus, como eu falei antes, devemos perseverar nela até o fim. Devemos morrer com ela, se assim preciso for. Devemos dar a nossa vida por ela, se assim preciso for. Amém? Palavra de Deus, eu aconselho, você que ainda não tem o conhecimento que deveria ter, busque ter, antes que seja tarde demais para você. A palavra de Deus, ela vai te libertar do mundo, dos lugares mundanos, da idolatria, da bebida alcoólica, do cigarro, das drogas,
da prostituição, do adultério, do assassinato, da mentira, do engano. A palavra de Deus vai te purificar, vai te santificar a sua vida. Vai preparar você para ir morar no céu. Amém? Eu teria muito, mas muito mesmo, para falar sobre a palavra de Deus. Muita coisa importante também, que neste momento eu não consegui lembrar, mas que também é importante. E você, conhecedor da palavra de Deus, não desista dela. Continua lutando junto com ela. Continua caminhando rumo à Nova Jerusalém, junto com ela. Não desista dela. Agarre ela com as tuas duas mãos e não solte ela por nada. Não troque a palavra de Deus por nada. Não venda a palavra de Deus por nada. Não negue a palavra de Deus por nada. E Deus vai te abençoar ricamente.